Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Estão todos aí felizes com Jesus? Por tudo que vocês têm recebido aí de Deus aí nesses dias? Amém, glória a Deus. Com grande alegria, né, que eu venho aqui hoje, né, encerrar aqui essa geração viva. E sabendo que tudo que Deus fez aqui no nosso meio durante esses dias será proclamado por nós aí durante muitos e muitos anos. Nós vimos aqui, a irmã Marisa falou no sábado pela manhã, ela falou que não é tempo de esmorecer, né? Que falou também que o reino é tomado pelo esforço. O Josiel à noite falou sobre os pecados de estimação que te paralisam. Muito sério isso. Nosso tema é desperta. Tudo relacionado com aquilo que tem nos paralisado diante de Deus, né? O pastor Drauzio nos encorajou aqui no domingo de manhã a proclamar e profetizar tudo aquilo que o Espírito coloca no nosso coração, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. É uma estratégia para que a gente também não fique dormindo. O pastor César mostrou para a gente aqui, Deus usou a vida dele e ele mostrou para a gente aqui o perigo de não cumprirmos o nosso chamado. Ele falou sobre Sansão, falou sobre Davi, sobre Jonas. O perigo que tem de você não obedecer ao seu chamado, não escutar a voz do Senhor e permanecer inerte. O Alexander hoje pela manhã, ele citou aqui as profecias de Joel. Tremendo, irmãos. Existe um ditado aí fora que fala que para quem sabe ler, um pingo é letra. E a Bíblia nos alerta de que quando você olhar para a figueira e ver os ramos brotando, você saberá que o fim está chegando. Eu já vejo essa figueira cheia de brotos. Quem vê? É só você olhar o cenário mundial. Você vai ver que a figueira está cheia de brotos. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3. Se você quiser ficar em pé ou sentado, fica à vontade. Gênesis 3, versículos 8 e 11, de 8 a 11. Diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Quem te disse? A versão NVI que apareceu ali diz assim: quem te disse que você estava nu? Olha, irmãos, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria: qual é a voz que te define? Qual é a voz que te define? Temos escutado muitas vozes aí fora, mas qual é a voz que te define? Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês aqui. Nós vamos conversar aqui, eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor disse para mim a respeito do perigo de você não saber quem você é. Você sabia que isso é perigoso? Que você precisa de saber quem você é?
Se você não souber quem você é, a chance de você ficar dormindo é enorme. Você precisa saber quem você é. Adão ouviu Deus dizendo assim: olha, quem te disse? Essa mensagem, Deus falou muito comigo através dessa mensagem. Quando eu vi a minha filha, né, para quem não conhece, a minha caçulinha de 4 anos, a Maria, ela disse assim para mim. Um dia ela disse assim para mim: papai, eu não vou jogar bola com os meninos. Aí eu falei assim: é mesmo, minha filha? Por que você não vai jogar bola com os meninos? Os meninos estavam brincando de bola na área lá em casa. Ela falou assim: porque eu sou princesinha do papai. E aquela frase dela me tocou profundamente. Eu senti que Deus queria falar algo comigo através daquela frase. E eu fiquei pensando, falei assim: meu Deus, a convicção dela de saber quem ela é, a convicção dela de saber de que ela é a princesinha do papai. Sabe por quê? Sabe por quê que ela diz que ela é a princesinha do papai? É porque eu digo para ela todo dia: ela é a princesinha, você é a princesinha do papai. Você sabia que Deus diz coisas ao seu respeito e você nem se lembra? Sabia disso? Só que você precisa de ter convicção daquilo que o seu Pai Celeste diz ao seu respeito. E eu fiquei pensando sobre isso. Nessa convicção em saber. Aqui no texto que nós lemos, Deus pergunta para Adão: Adão, quem te disse que você está nu? É como se Deus perguntasse assim: olha, Adão, com quem que você está conversando, cara? Quem que te falou que você está nu? Adão, você tem um outro discipulador, Adão, que não sou eu? Quem que está te definindo, Adão? Quem que está te orientando? Quem está ditando as regras para você, Adão? E essa pergunta que não quer calar. Quem tem te definido, meu irmão? Qual é a voz que tem te definido? É do céu? É do céu? Ou são as circunstâncias, são as dificuldades do seu dia a dia que tem te definido? Sabe, irmãos, o diabo, o inimigo das nossas almas, né? Ele quer que você ouça um monte de vozes, porque ele não quer que você ouça a voz do seu Deus. Ele não quer que você ouça Deus dizendo: meu filho, você é precioso para mim. Meu filho, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Meu filho, antes de criar o mundo, eu te gerei em mim. Meu filho, você é mais do que vencedor. O diabo não quer que você ouça isso, irmão. Ele não quer. Porque ele sabe que se você ouvir a Deus, você vence. Já parou para pensar nisso? As vozes que te definem ao longo da sua vida, através de circunstâncias, experiências, elas moldam a sua personalidade, elas moldam o seu caráter. E você se esquece de quem você é em Deus. Sabe? Alguém talvez te disse lá na sua infância, fala assim: olha, você não vai dar em nada. Você é burro. Você não vai conseguir estudar. Sabe, o seu irmão é muito melhor do que você. Às vezes você escuta lá no seu trabalho,
Fala assim, olha, aqui não tem promoção para você. A gente, irmãos, se decepciona com essas coisas. Sabe quando você conversa com as pessoas e essa pessoa fala assim, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Eu faço isso porque eu herdei do meu pai. Já ouviram isso? Eu declaro que isso está quebrado na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, tudo aquilo que vem do inferno para te desviar dos propósitos do Senhor, nós declaramos a falência agora em nome de Jesus Cristo. O meu gênio é muito difícil porque a minha mãe era. Eu já ouvi muito isso. Conhecem o crente Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é isso, irmãos, que o Senhor quer para nós. O Senhor tem palavras de esperança, palavras de misericórdia para nós. Ele quer transformar o nosso agir, Ele quer transformar o nosso viver, mudar a nossa forma de pensar. E para isso nós precisamos de ter contato com Ele. Esses rótulos que ganhamos durante a nossa vida nos faz voltar ao Éden. E voltamos à mesma pergunta: quem te disse que você é assim? Quem te disse que você está nu, Adão? Quem te disse que você é um zero à esquerda? Quem te disse que você não vai dar em nada? Quem te disse? Quem te disse? Nós temos que ter, irmãos, a coragem e a ousadia de dizer: é o Senhor quem me define. É o Senhor quem me define. Por mais que eu não esteja vendo, quem me define é a palavra de Deus. O que Ele diz que eu sou, é isso que eu acredito. Não importa, irmãos, o que dizem de você no seu trabalho. Não importa o que dizem de você na sua casa. Nem os seus pais, não importa. Não importa. O que importa é o que o Senhor diz que você é. Aprenda a ouvir o Senhor. Busque a sua identidade em Deus. Entenda quem você é. Nós estamos aqui, irmãos, nesse planeta, não passando por uma experiência espiritual na igreja. Não. Efésios 1:4, a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui, irmãos, como seres espirituais, passando por uma experiência terrena. Nosso lugar não é aqui. Aleluia, amém? Nosso lugar não é aqui, é uma experiência. Você não vai para um lugar desconhecido, você vai voltar para onde você veio. Você precisa entender isso. Eu queria muito que vocês entendessem isso, todos nós aqui hoje. A sua identidade em Cristo, ela é muito importante. Você precisa de saber que você é dele. Você precisa de saber. Quem disse que você é assim? A palavra de Deus diz em Romanos 8,14. Davi, por favor. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem te define? É Ele. Porque se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho dele. Você se considera filho de Deus? Então deixa Ele te guiar. Deixa Ele te guiar. Pare de ficar arrumando desculpa disso ou daquilo. Que eu não tenho tempo. Irmãos, você quer ver uma mentira grande? É todo aquele que fala que não tem tempo. Isso para mim não existe. Não existe. Não existe de falar que não tem tempo. Para Deus não. Eu posso falar para o meu irmão talvez que eu não tenho tempo, justificar para ele que eu estou atarefado. Agora para Deus essa desculpa não cola. Não cola, irmão. Você precisa de conseguir tempo para o seu Deus.
Eu quero te perguntar, a voz do Senhor, ela te traz paz ou ela te traz medo? Essa é a segunda pergunta de hoje. Não é para ninguém responder, é só para refletir. A voz do Senhor te traz paz ou te traz medo? Quando você ora ou lê a Bíblia, o que você sente? O que você sente quando você ora e lê a Bíblia? Você se sente ameaçado? Quando você lê um versículo, se sente ameaçado, quer fechar logo a Bíblia? Quero saber disso. Você se sente condenado? Ah, para mim não tem mais jeito, eu vou deixar isso para lá. Como você se sente? Ou você sente temor e paz? Qual é o seu sentimento? Esse sentimento, irmãos, é um guia para saber qual é o seu nível de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque se você se sentir ameaçado, é muito provável que você está preferindo as coisas do mundo do que as coisas do Senhor. Existe uma grande chance. Se você se sente condenado, para mim não tem mais jeito, é porque você ainda não ouviu a voz do Senhor. Porque se você ouvir Ele, Ele vai te dizer: você é mais do que vencedor, você é precioso, eu te amo, meu filho, eu te quero perto de mim, dependa de mim, eu sou contigo, seja corajoso. Ele vai te falar tudo isso. Então, se você se sente condenado, é porque você ainda não ouviu a voz do seu Deus. Agora, se você se sente temeroso e cheio de paz, isso é um bom sinal. É um bom sinal. A palavra temor, ela significa sentimento de profundo respeito e obediência. Olha que bacana. Temor, sentimento de profundo respeito e obediência. Se você tem um profundo respeito e obedece a Deus, isso é um bom sinal. É um sinal que você reconhece que é pecador, que você reconhece que precisa dele, e reconhece de que você é falho e que necessita da misericórdia dele todos os dias. Agora, e a paz? A paz, o sentimento de paz, é saber que ele te perdoa. É saber que por mais que você tenha dificuldades, ele te perdoa. Porque um dia ele enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz em seu lugar. E todo o castigo que era merecido por nós foi depositado nele. Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus, antes de ser entregue às autoridades romanas e judaicas da época, a Bíblia diz que Jesus ficou angustiado. E ele ficou angustiado a ponto de suar sangue. Mas nós sabemos que, vocês acham, irmãos, que Jesus, ele ficou com tamanha angústia porque eles iriam cuspir nele? Vocês acham que Jesus estava angustiado porque iriam bater nele? Vocês acham? Vocês acham que Jesus estava com medo da cruz? Jesus não tinha problema com a identidade dele. Ele sabia de tudo isso. A angústia de Cristo é porque ele sabia que o Pai dele iria depositar toda a ira dele em cima dele. Quando chega na cruz, Jesus diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Era necessário que o Senhor depositasse toda a ira que era sua, que era para você, para mim. E Deus depositou no Filho dele. E a maior angústia de Cristo era aquele momento. Deus meu, por que me abandonaste? Porque era necessário. Era uma simbologia
Deus, em vez de abandonar eu e você, Ele abandonou o seu próprio Filho na cruz, em favor de nós. Irmãos, isso é precioso. Isso é precioso demais. A voz que você ouve pode determinar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus relacionamentos, a sua conduta, a sua vida. Você sabia disso? Você sabia que o alimento que você traz para a sua alma pode definir a sua vida? Você sabia que existe a possibilidade de no final da vida você olhar para trás e falar assim, fiz tudo errado? Existe, irmãos. Existe. Aquilo que nós nos alimentamos nos define. Nos define. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas angustiadas, porque não conhecem a palavra de Deus. Sabe? Muitas pessoas que clamam por ajuda, por falta de conhecimento da Bíblia. Isso acontece às vezes. Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Sabe? Mas quando Adão ouviu outra voz, quando ele ouviu a serpente, quando ele e Eva ouviram a serpente, Adão passou a duvidar de si mesmo. Ele teve medo de Deus. Ele acusou a esposa e se escondeu. Olha que loucura. Adão e Eva ouviram a voz errada. E eles perderam a grande comunhão que tinham com o Senhor. E ele teve medo. Ele acusou a sua esposa. Ele passou a duvidar de si mesmo. E ainda se escondeu. Porque ele ouviu uma outra voz. Adão, quem te disse que você está nu? Quem te disse, Adão? Uma crise de identidade foi instaurada no mundo ali naquele dia. Adão passou a ter muitas dúvidas, muitas dificuldades de entendimento. Aquele conhecimento que não era para ele ter, o conhecimento do bem e do mal, em que o Senhor tinha privado ele para que ele não sofresse. Olha, irmãos, seria muito fácil Deus construiu um muro em volta da árvore para que Adão e Eva não pudessem chegar lá. Seria ou não seria mais fácil? Seria. Já pensaram nisso? Deus simplesmente constrói um muro em volta da árvore e fala assim, vou construir esse muro aqui porque eu não quero que vocês vão lá não. Porque eu sei que se vocês forem lá, não vai ser bom. Mas por que Deus não fez isso? Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Deus sempre quis um relacionamento de honra, de obediência, de reverência, de temor. Mesmo correndo risco, Deus preferiu não colocar nada que o impedisse. Crise de identidade. A partir do momento que você começa a ouvir demais o mundo, começa a ouvir demais as circunstâncias, você começa a duvidar de si mesmo. Você começa a duvidar de quem você é. Você nasce de um jeito, mas lá pelas tantas da sua vida você define que você é outra pessoa. Terrível, irmãos. Terrível. Começamos então a ouvir o mundo. E começamos então a dar credibilidade às palavras depreciativas que recebemos dos nossos familiares. Começamos a dar crédito pelas dificuldades que enfrentamos. Se eu não conseguir, é porque não é para ser assim. Mas Deus não me ama mesmo, deixa isso para lá.
Sabe os animais, irmãos? A Bíblia diz em Salmo 148 que toda a criação louva o Senhor. Toda a criação. Sabe como que a criação louva o Senhor? Quando eles cumprem o objetivo pelo qual foi chamado. Como assim? Olha, o peixe quando nada, ele louva o Senhor, por quê? Porque ele está cumprindo o propósito pelo qual ele nasceu. O cavalo quando ele corre, ele louva a Deus, por quê? Porque ele cumpre o propósito pelo qual ele foi criado. O cachorro quando late, e por aí vai. Os animais quando cumprem o papel que foi chamado, eles louvam a Deus. Assim também é com nós, é conosco. O Senhor espera que cumpramos aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é ter uma vida de obediência diante dEle, entendendo quem Ele é e louvando Ele com as nossas vidas. Sabe, um cavalo, quando ele nasce, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas um cavalo quando ele nasce, ele cai no chão, ele já levanta andando. Não precisa de ninguém ensinar ele a andar, não. Alguém já viu aí pintinho de um dia? O pintinho de um dia, ele cisca, ele bica, ele pia. Ninguém precisa de ensinar ele a fazer nada. Ele já nasceu pronto. O peixe, quando ele sai do ovinho lá, ele já sai nadando. Não precisa da mãe ficar ensinando ele, olha meu filho, olha, bate a cauda assim, assim. Não precisa. Mas o homem não. O homem não. O homem precisa de uma referência. Ele precisa de ter um guia para ensiná-lo em comportamento, a ensiná-lo a comandar, ensiná-lo a comer, porque ele coloca tudo na boca. Tem que ensiná-lo a comer. Alguém, quem é pai aí sabe, quando você pega o bebezinho, ele é tudo molinho, não é? Ele não tem firmeza nenhuma. Ele é dependente 100% dos pais. Se você deixar um bebezinho lá sozinho no cantinho, por muito tempo ele vai morrer, porque ele não sabe fazer nada. Fomos criados para sermos dependentes do Senhor. O ser humano, ele precisa de exemplos para aprender. Nós precisamos de uma voz externa para nos guiar. Olha meu filho, faça isso. Olha o que diz Isaías 30, 21. Põe aí, Davi. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, ande nele. Olha que louco isso. Louvado seja Deus. Uma voz atrás de você vai te dizer: este é o caminho, ande nele. Estamos ouvindo a voz do Senhor, irmãos? Estamos ouvindo de verdade? Estamos ouvindo? Esta é a voz que te encoraja, é a voz que te sustenta, é a voz que te dá um destino, é a voz que vem do alto. É Ele, irmão, é que te encoraja, é Ele é que te aponta o caminho, é Ele é que te sustenta e te guarda. Conhecem a história de Gideão? Lá em Juízes 6, a Bíblia conta a história de Gideão. E para quem conhece a história sabe, Gideão estava amassando trigo com muito medo dos medianitas. E o Senhor aparece do lado dele, montado no cavalo do pai dele, e fala assim: olha, vá e destrua os medianitas. A Gideão: o quê? Eu? Eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor de todas. Eu? Coloca o 41 aí, Davi. Juízes 6, 14, põe aí.
Olha o que o Senhor disse para Gideão. O Senhor virou-se para ele e disse: vai nesta tua força, ou seja, vai com o que você tem, e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? Por que você está duvidando, cara? Não sou eu que estou te falando para você ir? Você não crê em mim? Qual que é a palavra? Qual a voz que te define? Quem que Gideão estava ouvindo? Quem? Que ele falou assim: não, eu não. E o Senhor falou: vai, porque eu que estou te enviando. A voz que te encoraja, essa é a voz que te encoraja, a voz que vem do alto. É essa voz que você tem que ouvir, e não a voz do mundo que te diz que você não consegue. Não tenha medo, meu irmão. Levanta, sacode a poeira. Você caiu, bate, sacode a poeira, levanta, continua sua caminhada. Ei, vamos acordar, irmão. A voz que te sustenta. Lembram da história de José? A Bíblia diz a partir de Gênesis 39. José foi traído, ele foi esquecido, acusado injustamente, foi escravo e preso. Quem conhece a história de José sabe o que eu estou dizendo. É um cara que tinha de tudo na vida para murmurar o tempo todo. O Senhor não cumpriu. Eu não sou capaz. Deus falou, mas deixa isso para lá, porque está dando tudo errado. Eu acho que eu vou morrer por aqui mesmo. Eles estão me acusando de tudo quanto é jeito. Podia ou não podia? Ele podia ter desanimado? Podia, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? José não desanimou. José não desanimou, irmãos. Ele permaneceu firme. Ele lutou contra todas as tentações que ele teve. Em todos os lugares, por mais difícil que fosse, ele era luz lá dentro. Ele foi luz na prisão, ele foi luz na casa de Potifar, ele foi luz como governante do Egito. Ele foi luz. Por quê? Porque José sabia quem ele era. José sabia quem ele era, irmãos. Você sabe quem você é? Você sabe. Adão, quem te contou que você está nu, Adão? Que voz que você tem ouvido, meu irmão? Que está te parando tanto? Jesus tem misericórdia. Qual é a voz que você tem ouvido, meu irmão? É a voz que te encoraja? É a voz que te sustenta na dificuldade. Está tudo difícil, mas aí você olha para a promessa e fala assim: mas eu creio. Eu creio que o Senhor é comigo. Está tudo difícil, eu estou preso, me caluniaram, está tudo ruim, mas eu creio naquela palavra que o Senhor me deu. É nela que você tem que crer, porque a voz que te define é do céu. Amém, meu irmão? A voz que te dá um destino. Moisés nasceu e Faraó mandou que exterminassem com todas as crianças, todos os meninos de um ano ou 2, não me lembro. Porque a ideia de Faraó era exterminar com o provável libertador que se estavam anunciando naquela época. O ribuliço ali dentro do Egito é que nasceria um libertador. E Faraó ficou desesperado, e ele mandou matar todas as crianças. A mãe de Moisés ficou, imagino, porque toda mãe fica apreensiva, é normal. A mãe deve ter ficado louca. Vão matar o meu menino. Mas ela escondeu Moisés. Ela escondeu Moisés. E ela teve a paciência em Deus. E buscou estratégias do Senhor. E aquilo que pareceu a decisão mais maluca do mundo,
que foi soltar o seu filho dentro de um cesto no rio, para que a sorte pudesse dar um destino a Moisés. Mas não sabia ela que tudo fazia parte de um plano do Senhor. Às vezes, irmãos, você se sente rejeitado, jogado dentro de um cesto num rio. Ninguém... Assim, aleluia. Você pode estar se sentindo assim, rejeitado, esquecido, deixado para lá. Mas assim como Deus fez com Moisés, Ele muda a curva do rio. Ele muda a curva do rio. E quando você assustar, você estará dentro do propósito que Ele sonhou para você. Moisés poderia muito bem ter ficado ali dentro daquele palácio, comendo manjares, se deleitando naquelas riquezas. Mas um dia ele descobriu de quem ele era filho. E aí a história muda. E vocês conhecem a história, eu não quero prolongar nessa história, mas vocês conhecem a história, vocês sabem aonde deu. Vocês sabem que o Senhor proveu toda a trajetória de Moisés durante a vida dele. Sustentou quando tinha que sustentar, deu coragem quando precisou de dar coragem, e principalmente apontou: é para lá que você vai. A voz que te dá destino é essa voz que você tem ouvido, irmãos? Ou será que todas as decisões você não consulta Ele? Apareceu uma situação difícil, eu acho que é assim, eu vou fazer. Ou será que você tira um tempo e fala assim: não, eu vou consultar o meu Deus, porque Ele é quem tem a voz que me dá o meu destino. Tenha o hábito de consultar o Senhor. Pergunte para Ele: Senhor, eu estou no lugar certo? É isso que o Senhor quer de mim? É para mim fazer isso ou não? Aguarde, tenha paciência. A voz que te dá destino, e não a circunstância. Não, eu preciso fazer isso porque é o que tem que ser feito. Assim, não é o que tem que ser feito. Quem manda não é a circunstância, quem manda é o seu Deus, é quem manda. É Ele quem te aponta e fala assim: olha, é esse caminho que você tem que seguir. Nós lemos aqui. É esse o caminho. Nós tentamos nos definir pelo que fazemos e não cremos no que verdadeiramente importa, que é o quê? O que Deus disse. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejarem. É Ele é quem sabe. Ele não tem pensamento ruim ao seu respeito. Ele vai prover todas as coisas para que você tenha uma vida boa aqui nessa terra. As ofensas, palavras depreciativas, né, dos pais, as mentiras que o mundo prega. Talvez você possa pensar assim: eu não consigo, eu não posso, sabe, para mim é tão difícil. Chama o irmão para fazer. Irmão, vamos fazer uma visita? Eu não posso não, bobo, eu estou meio desanimado, sabe? Irmão, aqui vai ter uma vigília na igreja, vamos lá orar. Vai ser aqui, hoje não, bobo, eu cheguei cansado. Bobo, eu não consigo não, deixa para lá. Eu estou sem dinheiro para gasolina, eu vou ter que ir e voltar a pé. Deixa isso para lá. Eu não consigo não, eu não quero. Quem te disse que você não pode? Quem te disse que você não consegue? Quem te disse? São tantas vozes dizendo tantas coisas ao nosso redor, falando para a gente parar, falando para não ir, falando para a gente ficar dormindo. Dorme mais um pouquinho, acorda agora não. Acorda de madrugada e fala assim: eu acho que eu vou orar agora, porque, não, acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Essa frieza no coração da gente, sabe por quê? Porque temos escutado a nossa carne.
escutado o mundo. Sabe, irmãos, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu sou dessa igreja aqui desde o primeiro culto, em 1994. Eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe que está ali me trouxe. 11 anos de idade. Eu cresci dentro da igreja. A minha mãe, com muito esforço, trazia a gente para a igreja. Mas eu nunca fui cristão. Talvez ela esteja escutando isso agora pela primeira vez. Não sei. Mas eu nunca fui cristão. Nunca fui. Eu tinha um pé na igreja e outro no mundo. Eu saía daqui e quebrava tudo lá fora. Então eu não conhecia Cristo. Eu fui conhecer a Cristo aos 29 anos de idade. De verdade mesmo. Quando eu entendi quem eu era em Deus. E no dia que eu entendi quem eu era em Deus, eu parei de escutar o mundo e comecei a escutar o Senhor. Foi fácil não, irmãos. Mas uma parte que eu quero contar para vocês é que no primeiro dia que eu voltei para a igreja, eu sentei aqui. A mesa de som era ali, eu sentei perto da mesa de som. E eu vi aqui, igual hoje, esses meninos, eram todos meninos cantando, igual hoje que vocês viram. O Felipe, adolescente, o Alexander, adolescente. Os meninos tocando aqui. Eu comecei a lembrar da minha época de adolescente, quando o pastor Marcos insistia com a gente. E a gente não queria muito compromisso. Hoje, eu louvo a Deus pela vida desses meninos aqui. Mas eu não queria nada com nada. Mas quando eu sentei aqui, que eu voltei para a igreja, eu acreditei em uma voz dessa. Em uma voz vinda do inferno. Porque eu vi aqueles meninos tocando e uma voz me disse assim: você nunca mais vai subir aí. Eu acreditei nisso por muito tempo. Acreditei. Hoje eu estou aqui pela glória e pela misericórdia do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos dar crédito para essas vozes. Nós precisamos de silenciá-las. A Bíblia nos conta em Lucas 2 um episódio que José, Maria e Jesus vieram até Jerusalém para uma festividade. E quando terminou a festividade, a caravana estava voltando. E eles perceberam que Jesus não estava mais ali com eles ali. E eles ficaram: e agora? Cadê Jesus? Eu fico pensando no coração de Maria como mãe. Meu Deus, cadê o meu filho? Que não está aqui. E eles resolveram voltar para procurar Jesus. E a Bíblia diz que 3 dias depois eles encontraram Jesus. Pensa se fosse seu filho para você que é mãe. Aí pensa aí. Você ia ficar desesperado e eu não ia. E eles procuraram Jesus. Sabe onde que eles encontraram ele? No templo. No templo. A Bíblia diz que o povo se admirava com a sabedoria daquela criança. Olha o que diz o verso 49. Lucas 2, 49, Davi, faz favor. Maria ficou apreensiva, né? Falei assim: meu filho, onde você estava? Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabieis que eu devia estar na casa do meu pai? Para Jesus era tão óbvio. Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus sabia quem ele era, irmãos, desde criança. Ele sabia o propósito para qual ele nasceu. Para ele era uma coisa totalmente natural estar na casa do Senhor adorando.
Não fazia sentido algum. Vocês estão me procurando para lá e para cá, mas é tão óbvio. Eu estou na casa do meu pai, porque eu sou filho dele. Vocês sabem, eu já te contei para que eu nasci, está escrito. Os profetas profetizaram a meu respeito. Eu sei o que eu vou fazer. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha dúvidas de quem ele era, desde quando criança. Não passava nenhum tipo de dúvida no coração dele. Olha que interessante. Esse mesmo Jesus, o que ele veio cumprir em nossas vidas foi nos definir, nos ressignificar quem nós somos diante de Deus. Jesus veio nos dizer, fala assim, para nos mostrar o quanto que nós somos importantes para o Senhor. Ele veio para reafirmar todas as promessas de Deus em nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz em João 1,12. João 1,12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos redefinir. A gente estava perdido, ele veio nos trazer para o caminho novamente. Ele veio nos trazer para podermos viver em paz com o Senhor de novo. A Bíblia conta uma história em João 9, já estou terminando. O louvor quiser se posicionar, amém? João 9, de versículos 1 e 3, a Bíblia diz que havia um cego de nascença passando pelo caminho. E os discípulos lhe perguntavam assim: Rabi, por que esse homem é cego? Acaso ele pecou? Ou os pais dele pecaram? O que aconteceu? Por que esse homem é cego? Jesus disse: ele não é cego porque ele pecou, ou tampouco os pais dele pecaram, mas ele é cego para que o Pai seja glorificado nele. Olha que tremendo, irmãos. O mundo daquele tempo dizia: olha, esse cara é cego porque pecou. Jesus falou: não, mas eu digo diferente. Eu tenho uma voz diferente para ele. Eu digo que ele é cego porque o Pai vai ser glorificado através da vida dele. Por isso que ele é cego. É como se Jesus estivesse dizendo ali para os discípulos: olha, enxerguem ele como eu enxergo. Às vezes nós olhamos para os nossos irmãos, para os nossos familiares, e nós acusamos, apontamos o dedo: olha, você é assim porque você fez isso, você teve uma vida desse jeito, e agora você está colhendo os frutos. Mas Deus olha para esse seu parente difícil, Deus olha para esse colega, amigo seu que é incrédulo e fala assim: não, eu o amo assim como eu amo você. Ele é precioso para mim assim como você é precioso para mim. A voz que define, ela tem que ser aquela que vem do alto, e não a nossa. E não a nossa, não as circunstâncias. Eu acredito que todos aqui têm um testemunho para contar, eu tenho certeza. Principalmente testemunho de conversão. Como que você veio parar aqui hoje? Eu tenho certeza que se eu der o microfone para todos aqui, todos vão contar uma história e vão falar assim: olha, eu estou aqui por causa disso, por causa daquilo. Por quê? Por quê? Porque um dia alguém colocou o joelho no chão e clamou pela sua vida. Um dia alguém acreditou que a voz que definia você era a voz do alto e não aquilo que se estava vendo naquele momento. A voz do Senhor, irmãos, ela não pode ser só mais uma voz no seu dia a dia, só mais uma voz no seu cotidiano. Ela não pode ser. Você precisa de aprender a ouvi-lo. Aprenda a ouvir o Senhor. E aí você vai me perguntar assim: ah, mas como eu vou ouvir o Senhor? Como? Eu tenho uma dica: silencie todas as outras vozes. Silencie todas as outras, porque é isso que você pode fazer.
A voz do Senhor, ela não pode vir para você misturada às demais. Você precisa silenciar as outras, porque aí a voz do Senhor ficará clara no seu ouvido. Silencie as outras. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são elas? São as redes sociais? É a rede social que te define, meu irmão? É a modinha? É o que está no momento lá que te define? Silencie ela. Você tem coragem de apagar a sua conta do Facebook? Tem coragem? Tem coragem de apagar a sua conta do Instagram? Tem coragem? É ele que está te tomando tempo? É por isso que você não tem tempo para ouvir a voz do alto? Delete ela. Fala: Senhor, vou deletar a minha rede social por amor ao teu nome, porque eu te amo, Senhor, mais do que tudo. E isso está acabando com o meu tempo. Eu não tenho tempo para o Senhor, porque eu estou gastando todo ele nas redes sociais. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Você tem coragem de vender sua TV? Tem coragem de doar ela? Não. Eu não posso ir para a célula, porque hoje é o capítulo final da novela. Misericórdia. Você tem coragem? É o que a novela diz que você acredita? Se a novela dizer que você pode ter 2 maridos, você vai ter 2 maridos? Se a novela diz que você pode ter um caso de vez em quando com outra pessoa, você vai ter? Porque é modinha? Se lá está te ensinando a fazer todo tipo de pecado, você vai fazer porque a televisão falou. A televisão falou. Ou será talvez que é a classe econômica que tem te atrapalhado? É o seu desejo ardente de ter dinheiro, de comprar uma casa, de comprar um carro. É o seu sonho que está impedindo de você ouvir o Senhor? É, irmão. Coloque o seu sonho na lenha para queimar. Fala assim: Senhor, por amor do teu nome, por amor do teu nome, Senhor, eu lanço tudo aquilo que eu considero bom, eu lanço no fogo por amor ao teu nome. Que é para o Senhor, Pai, para o Senhor. Só o Senhor que importa para mim. É só o que o Senhor diz ao meu respeito que importa para mim. É a tua voz, Senhor, que eu quero ouvir. Eu não quero saber, Senhor, de outra voz. É o Senhor é quem me define. Me ajuda, Senhor, porque eu não consigo. Fique de pé, igreja.